E se a vida que você está vivendo não for de todo sua? Quando foi a última vez que você parou para perguntar: estou perseguindo meus sonhos ou os de outra pessoa? Carl Jung, o gênio que desvendou os segredos da alma humana, acreditava que escolher a si mesmo acima de tudo é a chave para uma vida de propósito, paz e poder. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no que acontece quando você ousa se colocar em primeiro lugar, como isso transforma seus relacionamentos, sua confiança e seu mundo inteiro. E confie em mim, você vai querer ficar por aqui para uma história que mudou tudo para mim. Pronto para descobrir a magia de viver para você? Vamos começar. Você já se sentiu como se estivesse no piloto automático marcando caixas em uma lista de tarefas que nem parece sua? Você vai para o trabalho, cumpre prazos, mantém todos ao seu redor felizes, mas no fundo há um sussurro silencioso perguntando: esta é realmente a minha vida? Se isso soa familiar, você não está sozinho. A maioria de nós passou anos priorizando as necessidades de todos os outros, família, amigos, chefes, sociedade, em detrimento das nossas próprias. Mas aqui está a verdade que Carl Jung, a mente brilhante por trás da psicologia moderna, gostaria que você ouvisse. Toda vez que você se ignora, você paga um preço, e esse preço é mais alto do que você imagina. Carl Jung chamou esse fenômeno de projeção, um processo onde colocamos nossos desejos, medos e senso de valor nos outros, esperando que eles reflitam de volta o que nos falta por dentro. Quando você vive para agradar os outros, dizendo sim quando quer dizer não, perseguindo objetivos que não são seus, ou silenciando seus sonhos para se encaixar no roteiro de outra pessoa, você está projetando seu valor neles. Você está dizendo a si mesmo: se eles me aprovarem, então eu sou suficiente. Mas o problema é que nenhuma quantidade de validação externa pode preencher o vazio de ignorar sua verdade interior. Quanto mais você deixa suas próprias necessidades de lado, mais se afasta de quem você realmente é. Vamos tornar isso real com uma história. Conheça Maya, uma coordenadora de marketing de 34 anos que parecia ter tudo: um emprego estável, uma família que a apoiava e uma agenda social lotada. Mas por dentro, Maya estava se desfazendo. Ela passava seus dias atendendo às intermináveis demandas de seu chefe, suas noites ajudando seus pais com tarefas domésticas e seus fins de semana frequentando eventos que ela nem gostava, apenas para manter seus amigos felizes. Maya pensou: se eu tornar a vida de todos os outros melhor, eles verão meu valor, e eu me sentirei realizada. Mas o oposto aconteceu. Ela se sentiu exausta, ansiosa e perdida, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Seu corpo começou a enviar sinais. Noites sem dormir, fadiga constante, um nó no estômago, mas ela os ignorou, convencida de que seguir em frente era a única maneira. É aqui que a ideia de projeção de Carl Jung entra. Maya não estava apenas dando seu tempo para os outros. Ela estava projetando sua necessidade de amor e propósito neles. Ela acreditava que, ao fazer todos os outros felizes, ela ganharia seu lugar no mundo. Mas em vez disso, ela estava reforçando um ciclo de auto-negligência. Carl Jung diria que Maya estava desconectada de seu inconsciente, daquela voz interior silenciosa tentando guiá-la para uma vida que parecesse verdadeira. Toda vez que ela ignorava essa voz, toda vez que dizia sim a outra obrigação ou enterrava seus próprios desejos, ela enviava uma mensagem para si mesma: você não importa. E essa mensagem teve um preço, não apenas em sua felicidade, mas em sua saúde, sua confiança e seu senso de propósito. O custo de se ignorar nem sempre é óbvio no início. Ele se infiltra lentamente, um vago sentimento de inquietação, uma sensação incômoda de que algo está errado. Talvez você exploda com alguém que ama sem motivo, ou role pelas redes sociais, comparando-se com os outros, se perguntando por que a vida deles parece tão mais plena. Talvez você se sinta preso, como se estivesse se movendo pela vida, mas não a vivendo de verdade. Carl Jung acreditava que esses sentimentos não são aleatórios. São sinais do seu inconsciente, a maneira da sua alma dizer: acorde, isso não é você. Mas quando você continua ignorando esses sinais, o custo se acumula. Você perde o contato com suas paixões, sua intuição, sua capacidade de sonhar. Você se torna um estranho para si mesmo. Então, por que fazemos isso? Por que continuamos nos colocando em último lugar? Para a maioria de nós, é o medo. Medo de decepcionar os outros, medo de ser julgado, medo de entrar no desconhecido. Carl Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que se escolher é desconfortável, porque significa se libertar dos papéis que você foi condicionado a desempenhar. Filha, funcionário, amigo, parceiro. Significa arriscar críticas, rejeição ou até solidão.
Mas aqui está o outro lado da moeda. A alternativa é muito pior. Viver uma vida que não é sua cria caos, não apenas dentro de você, mas em seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde. Quanto mais você se desvia da sua verdade, mais desconectado você se sente. E essa desconexão é o verdadeiro preço de se ignorar. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você começa a mudar. O ponto de virada de Maya veio uma noite, após um dia particularmente exaustivo. Ela sentou em seu carro, olhando para o celular, cheio de mensagens não lidas e exigências, e algo se quebrou dentro dela. Ela percebeu que não podia continuar assim. Então, ela tomou uma pequena decisão. Ela disse não a uma obrigação familiar naquele fim de semana e passou o dia sozinha, escrevendo em um diário sobre o que ela realmente queria. Pela primeira vez em anos, ela se perguntou: o que me faz feliz? Aquele único ato de se escolher desencadeou uma mudança. Ela começou a estabelecer limites no trabalho, a reservar tempo para hobbies que havia abandonado e a notar como sua energia retornava. Maya não estava apenas recuperando seu tempo, ela estava recuperando sua vida. Este é o poder de interromper o ciclo de autonegligência. Quando você se escolhe, você para de projetar seu valor nos outros e começa a encontrá-lo dentro de si. Você começa a ver que suas necessidades, seus sonhos, sua verdade não são secundários, são essenciais. O conceito de projeção de Carl Jung nos ensina que, quando paramos de buscar aprovação externa, nos reconectamos com o nosso inconsciente, aquela bússola interna que nos guia em direção à autenticidade. E essa reconexão é o primeiro passo para uma vida que parece ser a sua. Então, como você começa? Aqui estão 3 passos práticos para parar de se ignorar hoje. Pause e reflita. Reserve 10 minutos para escrever sobre esta questão. Que partes da minha vida parecem ser para outra pessoa? Seja honesto. Identificar onde você está vivendo para os outros é o primeiro passo para a mudança. Observe seus sinais. Preste atenção ao seu corpo e emoções. Aquele aperto no peito, aquela irritabilidade súbita, esses são o seu inconsciente falando. Anote o que os desencadeia para descobrir o que precisa mudar. Faça uma pequena escolha. Escolha uma coisa esta semana que seja só para você. Pule uma obrigação, comece um hobby ou simplesmente descanse. Cada escolha por si mesmo constrói a coragem para continuar. Ignorar-se tem um custo, mas escolher-se abre uma porta para a clareza, para o propósito, para uma vida que se sente viva. Como diria Carl Jung, seu inconsciente está sempre tentando guiá-lo para casa. A questão é, você está pronto para ouvir? E se as partes de si mesmo que você mais teme enfrentar guardarem a chave para a sua maior transformação? É um pensamento assustador, não é? Todos nós temos partes de nós mesmos que preferiríamos manter escondidas. Medos, inseguranças, arrependimentos ou desejos que enterramos profundamente porque parecem muito crus, muito confusos, muito errados. Mas Carl Jung, o visionário que mapeou a psique humana, acreditava que essas partes ocultas, que ele chamava de sombra, não são seus inimigos, são seus professores. E quando você ousa enfrentar sua sombra, você não apenas se escolhe, você desbloqueia um poder interior que pode mudar sua vida para sempre. O conceito de sombra de Carl Jung refere-se às partes inconscientes da sua personalidade, os traços, emoções ou impulsos que você reprimiu porque não se encaixam na imagem que você quer projetar. Talvez seja a raiva que você engole para parecer legal, a ambição que você sufoca para evitar parecer egoísta, ou a vulnerabilidade que você esconde para se manter forte. Essas sombras não são más, são apenas humanas. Mas quando você as ignora, elas não desaparecem. Elas se tornam mais altas, aparecendo como autocrítica, ressentimento ou aquela sensação incômoda de que você não está vivendo sua verdade. Carl Jung ensinou que enfrentar sua sombra é um passo crucial na individuação, a jornada para se tornar seu eu autêntico e completo. Não é fácil, mas é onde o verdadeiro crescimento começa. Vamos dar vida a isso com uma história. Conheça James, um contador de 31 anos que sempre jogou seguro. Quando criança, James sonhava em ser um artista, pintando telas vibrantes que contavam histórias de seu mundo interior. Mas sua família descartou a arte como algo impraticável, e a sociedade lhe disse que o sucesso significava um emprego estável, uma casa, uma vida previsível. Então, James enterrou seu sonho, convencendo-se de que era infantil. Ele se formou em contabilidade, conseguiu um bom emprego e marcou todas as caixas. Mas por dentro, ele se sentia vazio. Ele explodia com seus colegas de trabalho por coisas pequenas. Sentia ciúmes de amigos que seguiram carreiras criativas
e afogava sua inquietação em maratonas de televisão tarde da noite. James não percebia, mas sua sombra, o artista que ele reprimiu, estava gritando por atenção. Um dia, após uma discussão acalorada com um colega, James atingiu seu ponto de ruptura. Ele saiu para uma caminhada para clarear a cabeça e tropeçou em uma galeria de arte. Ao ver as pinturas ousadas e coloridas, algo se agitou dentro dele, uma mistura de saudade e dor. Em vez de fugir disso, James decidiu enfrentá-lo. Ele começou a escrever em um diário sobre seu sonho enterrado, admitindo seu medo do fracasso e do julgamento. Ele se inscreveu em um curso de pintura de fim de semana, não para se tornar um artista profissional, mas para honrar aquela parte de si mesmo que ele havia ignorado. Lentamente, a inquietação desapareceu. James se sentiu mais leve, mais confiante, mesmo em seu trabalho de contabilidade. Ao enfrentar sua sombra, ele não estava apenas pintando de novo. Ele estava recuperando sua capacidade de sonhar, de se sentir vivo. Este é o poder de enfrentar sua sombra. E os ensinamentos de Carl Jung nos mostram por que isso importa. Quando você suprime partes de si mesmo, você cria um conflito interno que se espalha para a sua vida. Aquela raiva que você esconde pode se transformar em comentários passivo-agressivos. Aquela ambição que você sufoca pode se tornar inveja do sucesso dos outros. Aquela vulnerabilidade que você enterra pode impedi-lo de formar conexões profundas. Mas quando você confronta sua sombra, quando olha para essas partes com curiosidade em vez de vergonha, você começa a integrá-las. Você para de lutar consigo mesmo e começa a entender quem você realmente é. E essa compreensão é a base para se escolher. Mas, sejamos honestos, enfrentar sua sombra é difícil. É desconfortável admitir que você está com ciúmes, com medo ou carregando arrependimentos. É assustador mergulhar em partes de si mesmo que você passou anos evitando. Por quê? Porque sua sombra guarda verdades que você talvez não queira ver, como o fato de que você permaneceu em um emprego que odeia por medo, ou deixou alguém desrespeitá-lo porque não se sentia digno. Carl Jung sabia que esse desconforto fazia parte do processo. Ele acreditava que o crescimento só acontece quando você está disposto a sentar-se com a inquietação, a perguntar: o que essa parte de mim está tentando me ensinar? A resposta pode te surpreender. Sua sombra não está aqui para te machucar. Está aqui para te ajudar a se tornar completo. Então, como você começa a enfrentar sua sombra sem se sentir sobrecarregado? Não se trata de mergulhar em seus medos mais profundos de uma só vez. Trata-se de dar pequenos passos corajosos. Aqui estão 3 maneiras práticas de começar hoje. Nomeie suas sombras. Anote 3 coisas sobre si mesmo que você tenta esconder. Talvez um medo, uma falha ou um desejo. Seja honesto, sem julgamentos. Nomeá-los tira seu poder e inicia o processo de integração. Explore seus gatilhos. Observe quando você se sente com raiva, com ciúmes ou inseguro. Pergunte: o que está por trás desse sentimento? Por exemplo, o ciúme do sucesso de um amigo pode revelar seus próprios sonhos não realizados. Anotar esses momentos em um diário ajuda a descobrir sua sombra. Honre uma parte oculta. Escolha um traço de sombra, como uma paixão enterrada ou uma emoção suprimida, e dê-lhe espaço. Talvez você cante no chuveiro, chore sem vergonha, ou tente algo que sempre temeu falhar. Pequenos atos de aceitação constroem sua força interior. Enfrentar sua sombra não é sobre consertar a si mesmo. É sobre abraçar a si mesmo. É sobre perceber que cada parte de você, mesmo as mais confusas, tem algo a ensinar. Como diria Carl Jung, a sombra é a porta para o seu verdadeiro eu. Quando você passa por essa porta, você não está apenas se escolhendo. Você está reivindicando uma vida que é inequivocamente sua. Então, ouse olhar para o que você escondeu. Deixe sua sombra ser seu guia. E observe como seu mundo começa a mudar. Você já teve um pressentimento sobre algo? Um empurrãozinho silencioso dizendo para você ir em frente, ou um aviso sutil para se afastar, mas você o ignorou, apenas para se arrepender mais tarde? Essa voz interior, aquela que fala sem palavras, é a sua intuição. E Carl Jung, o mestre da psique humana, acreditava que ela é um dos seus guias mais poderosos. Carl Jung via a intuição como uma linha direta para o seu inconsciente, uma bússola que aponta para o seu caminho mais verdadeiro. Quando você começa a ouvi-la, você não está apenas se escolhendo. Você está desbloqueando uma sabedoria que pode te levar a uma vida que parece profundamente e autenticamente sua. Carl Jung descreveu a intuição como uma maneira pela qual seu inconsciente comunica verdades que sua mente consciente pode perder.
É aquele conhecimento inexplicável, a sensação de que um emprego não é certo para você, mesmo que pareça perfeito no papel. Ou o impulso repentino de se reconectar com um velho amigo que acaba precisando de você. A intuição não grita, ela sussurra. E em um mundo cheio de barulho, notificações intermináveis, expectativas sociais, a pressão para fazer tudo, é fácil abafá-la. Mas Carl Jung ensinou que ignorar sua intuição é como ignorar um mapa para sua própria alma. É uma parte fundamental da individuação, a jornada para se tornar completo, porque te conecta à sua verdade interior, mesmo quando o mundo tenta te puxar em uma direção diferente. Vamos tornar isso real com uma história. Conheça a Helena, uma designer gráfica de 27 anos que parecia ter sua vida resolvida. Ela tinha um emprego bem remunerado em uma firma de prestígio, um apartamento legal e um currículo que impressionava a todos. Mas no fundo, Helena se sentia inquieta. Seu trabalho a deixava sem inspiração, e ela sonhava em viajar pelo mundo, criando arte inspirada por novas culturas. Todos lhe diziam para continuar no emprego. Você tem tanta sorte de ter essa estabilidade. E, logicamente, fazia sentido. Mas seu instinto lhe dizia outra coisa. Tarde da noite, ela sentia um impulso de reservar um voo, de perseguir seu sonho, mas ela o descartava como imprudente. Um dia, Helena foi à exposição de arte de um colega de trabalho, e algo mudou. Vendo a paixão no trabalho de seu colega, ela sentiu uma pontada de inveja misturada com saudade. Em vez de ignorar, ela sentou-se com esse sentimento. Ela começou a escrever em um diário, perguntando a si mesma: o que minha intuição está tentando me dizer? A resposta veio silenciosa, mas clara. Seu emprego não era seu propósito. Seu coração a estava chamando para explorar, para criar, para viver com ousadia. Helena deu um salto. Ela economizou, pediu demissão e comprou uma passagem só de ida para o Sudeste Asiático. Lá, ela desenhou mercados vibrantes, conheceu pessoas inspiradoras e se sentiu mais viva do que nunca. Sua intuição não a havia desviado. Ela a havia levado para casa, para si mesma. Este é o poder de ouvir sua intuição, e os ensinamentos de Carl Jung explicam por que funciona. Seu inconsciente está sempre processando informações, padrões, emoções, pistas sutis, que sua mente consciente não consegue captar completamente. A intuição é como uma ponte entre os dois, guiando você para escolhas que se alinham com seu verdadeiro eu. Quando você a ignora, corre o risco de ficar preso em uma vida que parece certa, mas que está errada. Mas quando você ouve, abre a porta para possibilidades que nunca imaginou. Novas trajetórias, conexões mais profundas, um senso de propósito que te ilumina. Carl Jung acreditava que a intuição é essencial para a individuação, porque ajuda a navegar pelo mundo não como os outros esperam, mas como sua alma exige. Mas, sejamos realistas, ouvir sua intuição nem sempre é fácil. Somos condicionados a confiar na lógica em vez dos sentimentos, a seguir caminhos seguros em vez de arriscados. E se sua intuição estiver errada? E se ela te levar ao fracasso? Essas dúvidas são normais, mas Carl Jung nos lembraria que a intuição não se trata de garantir resultados. Trata-se de confiar em si mesmo. Trata-se de ter a coragem de honrar essa voz interior, mesmo quando ela desafia a razão ou te assusta. Quanto mais você pratica ouvir, mais clara ela se torna, e mais confiante você se sente em se escolher. Então, como você começa a sintonizar sua intuição em um mundo barulhento? Não se trata de se tornar um místico da noite para o dia. Trata-se de criar espaço para que essa voz silenciosa fale. Aqui estão 3 passos práticos para tentar hoje. Crie silêncio. Passe 5 minutos por dia em silêncio, sem telefone, sem distrações. Feche os olhos, respire fundo e pergunte: o que minha intuição está me dizendo agora? Anote quaisquer pensamentos ou sentimentos que surjam. Acompanhe seus pressentimentos. Na próxima semana, anote todo o pressentimento que tiver. Não importa quão pequeno, como a sensação de ligar para alguém ou evitar uma situação. Haja em um deles e veja o que acontece. Acompanhar constrói a confiança em sua intuição. Faça as perguntas certas. Ao se deparar com uma decisão, não pergunte apenas o que devo fazer. Pergunte: o que parece verdadeiro para mim? Por exemplo, se você está considerando uma oferta de emprego, observe como seu corpo reage. Ele se sente expansivo ou constrangido? Sua intuição muitas vezes fala através de suas sensações físicas. Ouvir sua intuição é um ato radical de se escolher. É um compromisso de confiar em sua sabedoria interior em detrimento do barulho externo, de seguir sua verdade.
mesmo quando ela é incerta. Como diria Carl Jung, a intuição é a maneira da sua alma de guiá-lo em direção a uma vida que não é apenas vivida, mas amada. Então, ouse silenciar o mundo ao seu redor. Deixe sua intuição ser sua bússola e observe como ela te leva a um caminho que é inequivocamente seu. Você já disse sim para algo quando cada fibra do seu ser gritava não, apenas para manter a paz ou evitar decepcionar alguém? Todos nós já passamos por isso, nos esticando ao máximo para atender às expectativas dos outros, apenas para nos sentirmos exaustos, ressentidos ou até invisíveis. Mas Carl Jung, o gênio que explorou as profundezas da alma humana, lhe diria que estabelecer limites não é apenas sobre dizer não, é sobre dizer sim a si mesmo. Através de seu conceito de individuação, Carl Jung nos mostrou que os limites são um ato sagrado de se escolher, uma forma de proteger sua energia e viver uma vida que é fiel ao seu núcleo. A individuação, na visão de Carl Jung, é a jornada de toda uma vida para se tornar seu eu autêntico e completo, integrando seus desejos, valores e verdade, mesmo quando eles entram em conflito com as demandas do mundo. Estabelecer limites é um pilar desse processo, porque define onde você termina e os outros começam. Quando você sempre diz sim, seja assumindo o trabalho extra, tolerando o desrespeito ou colocando seus sonhos em espera para agradar alguém, você não está apenas entregando seu tempo, você está entregando o seu poder. Você está deixando as necessidades dos outros moldarem quem você é. Mas quando você estabelece limites, você está declarando: minha energia, minha paz, minha verdade importam. E essa declaração é um passo radical em direção a viver inequivocamente você. Vamos dar vida a isso com uma história. Conheça Rachel, uma assistente social de 29 anos que era a pessoa de referência para todos. Amigos ligavam para ela à meia-noite para desabafar. Seu chefe acumulava tarefas de última hora e sua família esperava que ela mediasse todos os conflitos. Rachel se orgulhava de ser prestativa, mas estava exausta. Ela cancelava seus próprios planos para resolver os problemas dos outros, ficava em silêncio quando amigos faziam comentários ofensivos e superava o esgotamento para manter todos felizes. No fundo, ela sentia que sua vida não era mais dela. Ela estava vivendo para os outros, e seus próprios sonhos, como começar um blog de bem-estar, pareciam uma fantasia distante. Certa noite, depois que um amigo descartou seus sentimentos mais uma vez, Rachel atingiu seu limite. Ela percebeu que sua falta de limites não estava ajudando ninguém. Estava a magoando. Inspirada por um livro de Carl Jung que ela estava lendo, ela decidiu tentar algo novo. Ela começou a dizer não. Ela educadamente recusou a ligação de um amigo tarde da noite, explicando que precisava descansar. Ela disse ao chefe que não poderia assumir trabalho extra sem apoio. Ela até estabeleceu limites com sua família, pedindo espaço para se concentrar em si mesma. No início, ela se sentiu egoísta e se preocupou que as pessoas se afastassem. Mas algo surpreendente aconteceu. Seus verdadeiros amigos respeitaram suas necessidades, seu chefe começou a valorizar seu tempo e sua família começou a lidar com os conflitos sem ela. Ao estabelecer limites, Rachel não estava apenas protegendo sua energia. Ela estava recuperando sua vida. Ela até lançou seu blog, encontrando alegria em compartilhar sua paixão. Esta é a magia de estabelecer limites, e o conceito de individuação de Carl Jung explica por que é tão poderoso. Limites não são muros para afastar as pessoas, são pontes para relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Quando você honra seus limites, você para de projetar seu valor na aprovação dos outros e começa a defini-lo por si mesmo. Você cria espaço para perseguir o que te ilumina, para descansar quando precisa, para viver de acordo com seus valores. Carl Jung acreditava que a individuação requer coragem para se manter firme em sua verdade, mesmo quando isso decepciona os outros. E os limites são as ferramentas que tornam essa coragem possível. Mas, sejamos honestos, estabelecer limites pode ser assustador. Somos ensinados que dizer não é rude, que nos colocar em primeiro lugar é egoísmo. E se as pessoas ficarem chateadas? E se elas se afastarem? Esses medos são reais, mas Carl Jung nos lembraria que a verdadeira conexão não vem de sacrificar a si mesmo, vem de ser autêntico. As pessoas que te valorizam respeitarão seus limites, e aquelas que não o fazem, elas estão mostrando que não pertencem à sua vida. Estabelecer limites não é sobre perder relacionamentos, é sobre abrir espaço para aqueles que nutrem sua alma. Então, como você começa a estabelecer limites sem se sentir culpado ou sobrecarregado? Trata-se de pequenos passos intencionais que constroem sua confiança ao longo do tempo. Aqui estão 3 maneiras práticas de começar hoje. Identifique seus limites.
Reflita sobre onde você se sente esgotado ou ressentido. Talvez sejam as constantes demandas de trabalho, a negatividade de um amigo ou as expectativas familiares. Anote uma ou duas situações em que você precisa de um limite, como não responderei a e-mails de trabalho depois das 19 horas. Pratique dizer não. Comece com situações de baixo risco. Tente dizer, não posso, mas obrigado por perguntar, sem se explicar. Não precisa de justificativa, é uma frase completa. Praticar constrói sua coragem para limites maiores. Comunique-se com clareza. Ao estabelecer um limite, seja firme, mas gentil. Por exemplo, preciso de um tempo para me concentrar em mim mesma, então não poderei ajudar com isso agora. A clareza demonstra respeito por si mesmo e pelos outros. Estabelecer limites é um ato profundo de se escolher. É um compromisso de proteger sua energia, honrar sua verdade e criar uma vida que parece ser sua. Como diria Carl Jung, a individuação é sobre se tornar completo. E cada limite que você estabelece é um passo em direção a essa completude. Então, ouse dizer não ao que te drena. Diga sim ao que te ilumina. E observe como seu mundo se transforma quando você começa a viver para você. Você já experimentou um momento em que tudo simplesmente se encaixou, como encontrar a pessoa certa no momento perfeito ou tropeçar em uma oportunidade que parecia destinada a você? Esses não são apenas acidentes felizes. Carl Jung, o visionário que decifrou os mistérios da psique humana, chamou esses momentos de sincronicidade, coincidências significativas que parecem se alinhar com sua verdade interior. Quando você se escolhe, quando começa a viver em harmonia com seu eu autêntico, algo extraordinário acontece. O universo responde, portas se abrem, as pessoas certas aparecem, e sua vida começa a fluir de maneiras que você nunca imaginou. Esta é a magia do alinhamento, e é o que acontece quando você ousa se colocar em primeiro lugar. Carl Jung descreveu a sincronicidade como a forma do universo de refletir seu estado interior. Quando você está desalinhado, buscando a aprovação dos outros, ignorando sua intuição ou vivendo uma vida que não parece sua, seu mundo externo reflete esse caos. Você atrai relacionamentos drenantes, oportunidades perdidas ou uma sensação incômoda de que algo está errado. Mas quando você se alinha com seu verdadeiro eu, quando honra seus valores e confia em sua voz interior, o mundo ao seu redor muda. A sincronicidade é como uma piscadela cósmica, um sinal de que você está no caminho certo. Não é mágico, é o resultado natural de viver a partir do seu núcleo, uma parte fundamental do conceito de individuação de Carl Jung, a jornada para se tornar completo. Vamos dar vida a isso com uma história. Conheça Liam, um engenheiro de software de 33 anos que se sentia preso em uma vida de deveres. Ele tinha um emprego bem remunerado, um carro legal e uma agenda lotada, mas era miserável. Liam sempre quis trabalhar com design sustentável, criando soluções para problemas ambientais. Mas ele permaneceu na tecnologia porque era seguro e agradava seus pais. Ele ignorou seu instinto que lhe dizia para mudar, e em vez disso, superou o esgotamento, pensando que o sucesso eventualmente o faria se sentir realizado. Mas não fez. Ele se sentia preso, e seus relacionamentos com amigos, colegas, até consigo mesmo, pareciam superficiais e forçados. Um dia, após uma semana particularmente drenante, Liam decidiu se escolher. Ele começou pequeno, inscrevendo-se em um curso online sobre design sustentável, não porque era prático, mas porque o iluminava. Ele começou a dizer não a eventos sociais que o drenavam e passou mais tempo escrevendo em um diário sobre seus valores. Algumas semanas depois, algo estranho aconteceu. Em uma cafeteria, ele ouviu uma conversa sobre uma startup local focada em tecnologia verde. Por impulso, ele se apresentou. E esse encontro casual levou a uma entrevista de emprego. Em poucos meses, Liam estava trabalhando na startup, cercado por pessoas que compartilhavam sua paixão. Não foi sorte, foi sincronicidade. Ao se alinhar com sua verdade, Liam abriu a porta para que o universo o encontrasse no meio do caminho. Este é o poder da sincronicidade e do alinhamento. E os ensinamentos de Carl Jung nos mostram por que funciona. Quando você vive de forma inautêntica, você envia um sinal de desconexão, atraindo pessoas e situações que refletem essa turbulência interna. Mas quando você se escolhe, quando age a partir de seus valores, estabelece limites e confia em sua intuição, você emite uma energia diferente. Você se torna um ímã para oportunidades, relacionamentos e experiências que ressoam com quem você é. Carl Jung acreditava que a sincronicidade acontece quando seu mundo interior e exterior se alinham, criando um fluxo que parece sem esforço. Não se trata de forçar as coisas a acontecerem,
Trata-se de permitir que elas se desenrolem. Mas, sejamos realistas. O alinhamento não significa que a vida se torna perfeita da noite para o dia. Haverá desafios, dúvidas e momentos em que você se perguntará se está fazendo a coisa certa. Escolher a si mesmo pode parecer como nadar contra a corrente, especialmente quando os outros não entendem suas novas prioridades. Carl Jung nos lembraria que a sincronicidade não é sobre gratificação instantânea, é sobre confiar no processo. Quanto mais você se alinha com sua verdade, mais você notará pequenos sinais, encontros aleatórios, oportunidades inesperadas, que confirmam que você está no caminho certo. Esses momentos são o seu inconsciente e o universo trabalhando juntos, guiando-o em direção a uma vida que é verdadeiramente sua. Então, como você convida a sincronicidade e o alinhamento para a sua vida? Começa com pequenos passos intencionais para viver a partir do seu núcleo. Aqui estão 3 maneiras práticas de começar hoje. Esclareça seus valores. Anote 3 coisas que mais importam para você. Talvez criatividade, liberdade ou compaixão. Verifique suas decisões em relação a eles. Essa escolha se alinha com meus valores? Viver de acordo com seus valores constrói uma vida que parece verdadeira. Celebre sua singularidade. Abrace uma coisa em si mesmo que você escondeu, como um hobby peculiar, uma opinião ousada ou um sonho que os outros não entendem. Compartilhe com alguém esta semana, seja postando uma foto ou contando a um amigo. Assumir sua singularidade constrói confiança. Comprometa-se com um ato ousado. Escolha uma ação que pareça inequivocamente sua, como falar em uma reunião, perseguir uma paixão ou dizer não sem culpa. Faça isso esta semana, mesmo que te assuste. Cada ato ousado reforça seu compromisso consigo mesmo. Viver inequivocamente você é o presente supremo de se escolher. É uma vida onde você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, irradiando uma verdade que ilumina o mundo. Como diria Carl Jung, a individuação é o caminho para a completude. E quando você o percorre, você não apenas se encontra, você se torna uma força. Então, ouse parar de se desculpar. Abrace sua verdade. E observe como sua vida e a vida daqueles ao seu redor se transformam em algo extraordinário. Você não está aqui para viver a vida de outra pessoa. Ao se escolher, enfrentando suas sombras, confiando em sua intuição, estabelecendo limites e se alinhando com sua verdade, você não está apenas transformando seu mundo, você está reescrevendo sua história inteira. Carl Jung nos ensinou que o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo é viver inequivocamente você. Quando você o faz, você se torna um farol, inspirando outros a encontrar sua própria luz. Então, pare de se encolher, pare de se desculpar, pare de esperar por permissão para ser quem você é. Sua verdade é seu poder, e é hora de reivindicá-la. Se esta jornada falou à sua alma, aperte o botão de inscrição, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo, e deixe um comentário abaixo. Qual é o passo ousado que você dará para se escolher hoje? Não perca nosso próximo vídeo, onde mergulharemos mais fundo na sabedoria de Carl Jung para desbloquear seu potencial ilimitado. Você não é apenas suficiente. Você é uma força. Vamos continuar essa jornada. Vejo você no próximo.